Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, o professor Lucha até tentou, falou na entrevista, pediu por favor, pra torcida se unir com ele, mas mesmo assim, as organizadas do Timão fizeram mesmo o protesto em frente ao CT neste sábado, dessa vez com a diretoria sendo o alvo principal. Destaque aí pro Duílio, Alessandro e pro Jassa. E finalmente foi citado em um protesto. Parecia até que as organizadas tinham um esquema com ele, porque nunca era citado, mas dessa vez acabou respingando pra ele também. Além disso, o pessoal ainda aproveitou para tirar uma casquinha da situação do Luan, até porque melhor rir do que chorar, e colocaram aí um cara dentro de um caixão com 2 garrafas de uísque na mão, representando que em campo ele tá morto, mas nas baladas, nas festas que, ele faz aí quase toda semana, aí é outra história. E quase no fim do protesto ainda, fiel, o professor Lucha, pela primeira vez eu vi algo do tipo, saiu para cumprimentar a torcida, fazendo meio que um tratado de paz, pedindo para apoiarem o time, para apoiarem o grupo, o professor, o trabalho em si, que as coisas vão melhorar. Então, mais um protesto feito, não sei como isso afeta os jogadores, acho que para incomodar mesmo, para fazer eles ficarem em choque, tem que ser na base da ameaça. Confesso que sou muito contra esse tipo de ação, mas pelo jeito aí só isso faz efeito, então sei lá. De todo jeito, a parte da torcida está sendo feita, tanto na arquibancada quanto no protesto, e agora é ver se vai surtir algum efeito em campo, E uma novidade bastante interessante em relação ao elenco do Corinthians é que não tem mais quase nenhum jogador no departamento médico. Aliás, para falar que não tem, ainda tem 2, o Renato e o Mosquito. Por sinal, ainda tem mais algumas semanas de recuperação. Mas pô, considerando que a gente já teve aí, 10 jogadores no DM, ter apenas 2 é um sinal muito positivo, já que nesses últimos dias, 3 jogadores saíram do DM e passaram a treinar normalmente nos gramados. E são eles, o lateral direito Rafael Ramos, o zagueiro Caetano e o meia Juan Oliveira, que por sinal já entrar para o 3º ano de tratamento. Pô, vocês têm noção que ele ficou desde 2020 tratando uma mesma lesão no joelho? Ele tinha rompido o ligamento lá em setembro de 2020, quando tinha 3 partidas pelo profissional, e desde então foram 2 anos seguidos tratando essa lesão, teoricamente, e agora finalmente parece que ele está voltando. Mas, pelo tempo que ele ficou fora, pelo tanto de jogadores que apareceram nesse meio tempo, eu acho que não vai jogar. Contrato até o fim do ano, muitas coisas acontecendo, então acho que mesmo ele voltando agora não deve ser opção pro Lucha. Enfim, o que importa mesmo é que Rafael Ramos está de volta, então não deve mais rolar essas improvisações na posição, e principalmente o Caetano, que antes da lesão se encaminhava para ser o titular do time, mas agora quem tá com a bola é o Murilo. De todo jeito, vai ser aí uma baita opção, pelo menos aí para esses jogos reservas, certo? Por falar no Renato Augusto, se tem um cara que a gente não vê as horas de voltar logo, é ele. Com esse treino aberto, que o Lucha abriu para a imprensa, saíram algumas atualizações sobre a sua situação. Pois bem, para quem não se lembra, a última lesão dele, que é essa que ele tá tratando, foi no jogo contra o Liverpool do Uruguai no dia 6 de abril, ou seja, completa um mês hoje. E segundo o departamento médico, ele ainda está em fase de tratamento. Não é nada muito animador, na verdade nem com bola ele tá treinando, mas já tá fazendo aí algumas atividades no campo de areia e na academia do CT. Então, se for para dar um prazo de quando ele pode voltar, eu diria aí umas 3 semanas no máximo. Acho que disso não passa, a não ser, é claro, que eles queiram preservar o camisa 8 para não fazer igual fez da última vez, que ele acabou voltando mais cedo do que deveria e acabou só adiando ainda mais essa volta. Então, talvez em 3, no máximo 4 semanas, a gente volte a ver ele em campo, e a expectativa que fica, lógico, é de ter ele até o fim do ano. Torcer para não ter mais nenhuma lesão, para ele não ficar fora por nenhum motivo, porque como eu gosto de falar, existem 3 Corinthians: o que não tinha o Renato, e esse aí por enquanto tá morto, o que está sem o Renato, e o que a gente mais gosta, que é o Corinthians com o Renato Augusto. Então espero ver mais desse 3º Corinthians ao longo do ano, porque realmente não tem condições. De fato, a Renato dependência existe e ela tá bem forte, não? Titular absoluto do Corinthians nesses últimos jogos, o zagueiro Murilo, de 20 anos, olha só, mal começou a sua carreira no Corinthians e já começou a ser assediado por equipes da Europa. Uma delas, segundo o portal central do Timão, o Sevilha da Espanha, que nos primeiros contatos ofereceu cerca de 44 milhões de reais por sua contratação, ou, para efeitos de comparação, 8 milhões de euros. Mas, além deles, outro time do continente, dessa vez da Itália, ofereceu 2 milhões de euros a mais do que essa proposta, cerca de 55 milhões de reais por sua contratação. Cara, eu não vou dizer aqui que essas propostas são baixas, até porque zagueiros realmente são mais desvalorizados no mercado. Mas assim, eu acho que dá pra fazer bem mais dinheiro com o Murilo, tá? Pô, se estão oferecendo 10 milhões de euros por ele hoje, só pelo que ele fez na base, eu não duvido nada que até o fim do ano isso aumente em pelo menos 50%. Pô, o bicho é um tanque completo, tem velocidade, força, impulsão, cabeceia muito bem. Claro, teve as suas falhas nos últimos jogos, mas no geral é bem seguro
maduro e participativo. E lembra até o Robert Renan, só que com menos classe e mais forte. Enfim, 10 milhões de euros pra mim é uma proposta até que boa, realmente. Mas só a efeitos de comparação, o João Victor, que saiu ano passado pro Benfica, foi por mais ou menos 12 milhões de euros e 9 por apenas 55%, que era o que o Corinthians detinha. Então, tirem aí as suas próprias conclusões. Mas eu acho, e aí já é uma opinião minha, que se ele continuar nessa pegada, facilmente vai estar valendo bem mais até a próxima janela. E aí, bora ver, né? Dá pra tirar um troco com ele que vou te falar, hein? E com essa ascensão do Murilo e a volta de Caetano, que deve estar disponível ao treinador já nesse jogo contra o Fortaleza, e por sinal, né, ambos canhotos, e que obviamente jogam pelo lado esquerdo da defesa, Vanderlei Luxemburgo já tomou mais uma decisão importante e deve comunicar à diretoria em breve, de que não deve contar com o paraguaio Balbuena. Pois é, fiel, não que isso seja uma novidade, mas assim, o Luxemburgo não está aprovando aí a participação do Balbuena no dia a dia, também já não tem uma sequência muito boa em campo, então é bem provável que a gente não veja mais o Balbuena nos próximos jogos, afinal, ele não tem mais por que ter sequência no Corinthians, tem outros zagueiros melhores e mais promissores que ele no banco, e por isso eu acho que a diretoria não vai nem tentar renovar o seu contrato, vai ser uma parada assim, acabou, tchau e tá tudo certo. Aliás, ele até pode jogar aí um jogo ou outro se eventualmente alguém ficar fora, mas a tendência é que ele não seja opção caso tenha todo mundo saudável, até porque o Balbuena não é melhor que o Murilo, não é melhor que o Caetano, não é melhor que o Bruno Mendes, e pra mim também não é mais jogador do que o Gil. Então, se ele não é melhor do que esses quatro, não tem por que ganhar sequência, ainda mais com seu contrato acabando. E outra coisa, né, fiel? O problema dele não é ser melhor do que X ou Y. Eu até acho que ele tem ali a sua experiência. Uma coisa que eu elogio muito nele é a bola aérea, que faz dele uma arma ofensiva muito boa, mas como zagueiro mesmo, como camisa 4 do time, ele não tem mais condições. Ele parece um juvenil marcando. Não ganha na corrida, não ganha na experiência, não ganha no corpo, até tenta sair jogando às vezes, mas até nisso ele erra. No último jogo mesmo contra o Goiás, pô, ele tenta um passe entre linhas, acho que pro Rony, e pô, dá no pé do atacante e arma um contra-ataque besta. Então realmente não dá mais pra ele, e por isso o Lucha deve comunicar à diretoria de sua decisão, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way.